Oferecimento bestshoptv.com, a sua loja na TV e na internet. Boa noite. A nova lei da adoção não conquistou aprovação unânime. Para muitos, foi recebida com entusiasmo, porque agiliza o processo de adoção. Mas para outros, entendem que não é bem assim, porque a nova lei contém excesso de exigências burocráticas. E em questão quer saber, afinal, a nova lei da adoção introduz mudanças significativas nesse universo? E para esse debate são nossas convidadas a juíza Andréa Maciel Pachá, vice-presidente interina para assuntos da infância da Associação dos Magistrados Brasileiros. Andréa Pachá também foi responsável pela implantação do Cadastro Nacional de Adoção no Conselho Nacional de Justiça. Também faz parte da nossa bancada a psicanalista Cíntia Paiter, integrante do Grupo Acesso, que faz pesquisas em adoção no Instituto Sede Sapiense. E Cláudia Mello, coordenadora do abrigo Livre Ser, na cidade de São Paulo. Eu agradeço a todas, muito obrigada por aceitarem o nosso convite, por estarem conosco. E uma enorme distância entre a realidade dos abrigos e o que querem os candidatos à paz. A nova lei de adoção traz avanços, mas há ainda um longo caminho a percorrer. É o que mostra a reportagem de Fernanda Azevedo. Laís chegou ao abrigo com apenas 2 anos. Foram muitas tentativas de reinserção familiar sem sucesso. O tempo foi passando e ela ficou. Eu já não sinto mais vontade de ser adotada, porque já há muito tempo já passou, já passou muito tempo, então eu acostumei. Desde o começo do mês de agosto, o Brasil tem uma nova lei de adoção que promete agilizar a situação de meninos e meninas que estão nos abrigos brasileiros. Cerca de 80 mil crianças vivem hoje afastadas de suas famílias por abandono, maus tratos ou por falta de condições financeiras e sociais. E o ponto mais polêmico da lei é justamente a regra que estabelece que as crianças não poderão passar mais de 2 anos internadas nessas instituições. Ou a criança consegue voltar para sua família de origem, ou então essa criança precisa ser colocada para adoção, de maneira que essa criança não passe a infância dela inteira abrigada. Para este juiz da Vara da Infância e da Adolescência da Lapa, em São Paulo, não será tão fácil assim. Eu não posso devolver para uma família que eu considerei inadequada. Eu não posso abrir a porta do abrigo e colocar na rua. E se ninguém quiser a criança, ela não tem para onde, ela vai ficar no abrigo 2 anos, 3 anos, o tempo que for necessário, infelizmente. Isso porque há um descompasso muito grande entre o que querem os candidatos à paz e o perfil da criança abrigada. 80% dos candidatos desejam uma criança com até 3 anos de idade. 93% das crianças cadastradas estão acima dessa faixa. 41% querem crianças brancas, o que exclui quase 70% dos menores. 86% querem um único filho. 30% das crianças têm irmãos. Se já é difícil para quem está no abrigo, mais ainda para quem conseguiu uma nova família e depois foi devolvido. Neste abrigo de São Paulo, 2 irmãos passaram por este drama. São crianças traumatizadas. As devoluções existem, né? Tem adoções que realmente trazem conflitos, trazem dificuldades, trazem sofrimentos. A nova lei de adoção determina que os candidatos passem obrigatoriamente por cursos preparatórios. O que a lei ficou devendo, segundo especialistas, é uma posição clara sobre a adoção por casais homossexuais. Seria um dos maiores avanços. Ângelo adotou Pedro sozinho, agora quer uma menina que seja do casal. Principalmente o meu companheiro gostaria muito de ser pai de uma menina, né? Porque ele não é pai, assim, ele exerce a parentalidade, mas ele não é chamado de pai. Mas como a lei não autoriza e nem proíbe, para conseguir esta adoção, eles terão que recorrer à justiça. Quando envolve relação familiar,
fica mais complicado ainda. Existe um preconceito enorme, né, que a gente sabe, e o preconceito fica maior ainda quando se fala em colocar uma criança no convívio com um casal homossexual. Avanços foram conquistados, outros terão que esperar a sociedade amadurecer. São histórias de sucesso como a da grande família que Paula formou, que se vê que o esforço vale a pena. A criança começa a entender que ela não vai ser devolvida mais, que agora ela tem uma família para sempre, que ela tem uma mãe que ela vai poder chamar de mãe para sempre, e ela abre o coração e fala assim: mãe, eu te amo. É aquele 10 segundos de silêncio absoluto no universo que você flutua. Quero começar exatamente com essa grande expectativa criada com a nova lei. Há um avanço, essa lei traz sim inovação, que nós possamos entender que há um avanço nesse processo que tem sido muito criticado através do tempo pela dificuldade, por todas as razões, pela morosidade para que uma criança possa ser adotada. Juiz André. Olha, há um fato que é absolutamente injusto e acho que a partir dessa premissa a gente pode pensar se a lei foi um avanço ou não. É injusto que as crianças nasçam e não sejam acolhidas pelas próprias famílias. Então, essa situação inicial de injustiça já gera uma consequência que não é o quadro ideal de uma criança viver. Então, tudo que a gente pensa para depois, se a criança vai ser acolhida, se vai ser adotada, se vai viver no abrigo, isso tudo é desdobramento de uma injustiça inicial, que é uma criança vir ao mundo e não ser acolhida. Então, feita essa observação, eu penso que com relação à adoção houve sim um avanço, porque é uma situação excepcional. A adoção não é uma situação natural, a criança não nasce para ser adotada. E sendo tratado como uma situação excepcional, nada melhor do que estabelecer uma série de garantias, uma série de direitos e uma série de exigências, sim, para que as pessoas que pretendem adotar façam isso com clareza, com maturidade e com dimensão do ato de amor que vão fazer.